Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Gostaria de pedir aos irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler apenas um versículo. Neemias, capítulo 9, e o verso de número 21. Neemias, capítulo 9, verso 21. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: de tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando nestas semanas sobre o tema que trata do cuidado de Deus, e nós falamos sobre Jesus. Quando pregou ali aquele sermão do monte, ele chamou a atenção das pessoas que o ouviam para esse tema. Ele falou sobre o cuidado de Deus, e o propósito de Jesus naquele sermão era no sentido de que as pessoas não andassem ansiosas, preocupadas, né? Porque esta é uma tendência do ser humano, estar sempre preocupado com o futuro, com o amanhã, né? Com o que será das nossas vidas. E Jesus ali, ele proferiu esse sermão e ele falou, né? Para olharmos para as aves, para os lírios, a maneira como Deus cuida, né? De toda a criação. Falamos também sobre o cuidado de Deus na vida de Abraão, também na vida de José, e na semana passada nós falamos sobre o cuidado de Deus na vida de Moisés. E hoje, dando sequência nessa cronologia bíblica, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre o cuidado de Deus demonstrado de forma tão clara, tão explícita na vida deste povo de Israel, né? Não só na sua saída do Egito, mas também durante a sua peregrinação, a sua jornada no deserto durante 40 anos. Mas talvez alguém pergunte, né, por que usar o texto de Neemias, se nós vamos falar nessa noite sobre o Êxodo? Irmãos, eu escolhi esse texto porque, de acordo com a Bíblia Arqueológica NVI, o Êxodo aconteceu aproximadamente no ano 1440 a.C. E os autores, os estudiosos da Bíblia, né, se baseiam, claro, em outras passagens bíblicas, em outros fatos bíblicos, para chegar a essa data. Porque lá no Êxodo a Bíblia não registra, né, o ano. Mas os estudiosos, claro, eles olham em toda a Bíblia e eles vão montando esse quebra-cabeça. Por exemplo, vou deixar aqui apenas um texto de referência, o porquê eles chegaram a essa data de 1440 anos. Em 1 Reis, no capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a construir o templo. Então, os estudiosos da Bíblia pegam essa data do reinado de Salomão, quando ele começou a fazer o templo, que já tem datas mais precisas, e eles vão então deduzir os 480 anos atrás para chegar na data do Êxodo, que foi a data da saída. E esse texto de Neemias, capítulo 9, que nós lemos aqui, ele se refere à palavra, a algumas palavras de alguns levitas,
que pronunciaram essas palavras depois do cativeiro babilônico. O povo de Judá ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles foram reconstruir, o templo, os muros da cidade, e houve então esse reavivamento ali na nação de Israel. E quando eles proferiram estas palavras, foi aproximadamente no ano 440 a.C. Ou seja, essas palavras que nós lemos em Neemias, elas foram ditas aproximadamente 1000 anos depois do Êxodo. E por que essas palavras estão sendo ditas aqui? Porque eles estão falando a um povo que justamente havia regressado de um cativeiro. Muitos, aliás, dos judeus que foram levados para a Babilônia, nem quiseram voltar para Jerusalém. Tamanha a insegurança e a desconfiança deles. Eles já estavam, alguns estabelecidos lá na Babilônia, trabalhando lá, vivendo lá, com famílias lá, e eles disseram: será que vale a pena voltar para Jerusalém? Uma cidade que está totalmente destruída, que teve os muros queimados, o templo destruído pelo exército de Nabucodonosor. Será que compensa a gente voltar lá e tentar reconstruir tudo isso de novo? Será que amanhã ou depois não vai acontecer uma outra invasão e nós vamos viver de novo todo esse sofrimento? Então, irmãos, quando os levitas estão falando com esse povo, talvez ele encontrasse no coração desse povo muita insegurança. E ele está tentando então fazer o quê? Ele está tentando trazer à memória desse povo a história desta nação. E se os irmãos lerem esse capítulo 9 de Neemias completo, os irmãos vão ver que esses levitas, eles começam falando de Deus desde o início da criação. Eles vão dizer: olha, Deus criou todas as coisas, Deus criou os anjos, Deus criou tudo. Depois eles vão falar sobre o chamado de Deus para Abraão, e depois eles vão chegar no Êxodo. Eles vão falar, desse tempo de libertação que Deus trouxe ao povo de Israel. E trazendo isso à memória, eles estão querendo fazer com que o povo veja que essa nação, ela esteve sempre debaixo do cuidado de Deus. Que embora eles haviam ido para o cativeiro por causa da desobediência da nação, do povo de Judá, mas que Deus em tempo algum deixou de cuidar deles. Mesmo no cativeiro, Deus permitiu que eles fossem aprisionados, mas não permitiu que eles fossem destruídos. Então, agora eles estão retornando para reconstruir a sua vida e recomeçar novamente a sua vida depois deste cativeiro, lá em Jerusalém. Então, quando os levitas falam aqui, irmãos, eles vão dizer que durante os 40 anos, Deus sustentou o seu povo no deserto e nada lhes faltou. Nada lhes faltou. Então, nesta noite eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos algumas passagens lá do Êxodo, para que a gente veja de forma clara essa demonstração do cuidado de Deus para com esse povo. E eu quero começar lá em Êxodo no capítulo 12, que é quando o povo de Israel sai do Egito. Irmãos, os irmãos se recordam que eles estiveram lá no Egito durante 430 anos. Embora no início eles tenham prosperado bastante, porque eles foram, os irmãos se lembram que isso deu início com a família de Jacó, chegando ali quando José era governador. E José deu a melhor terra que tinha ali no Egito para os seus familiares, para que eles pudessem estar ali com as suas famílias, criar os seus rebanhos, o seu gado, e eles foram muito prósperos, eles se multiplicaram muito. Mas depois que José morreu, se levantou um novo faraó.
E esse novo faraó, ele começou a ficar preocupado com esta nação que estava se multiplicando dentro do Egito. E eles então começaram a escravizar os filhos de Jacó, os descendentes de Israel. E aí, esse povo ficou ali muitos anos como escravos. E agora Deus havia feito uma promessa de tirá-los dali. E Deus levanta o Moisés, conforme nós vimos na semana passada, que foi preparado por Deus, toda a vida de Moisés, o livramento da morte quando era um bebê, a sua educação com a sua mãe, até que ele atingisse uma idade, depois ali no palácio de Faraó, sendo educado com os melhores mestres do seu tempo, e depois 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Ali Deus faz esse chamado, e Moisés então vai, obedecendo à voz de Deus, para tirar o povo de Israel que estava escravizado. Agora eu te pergunto, irmãos, imagine esse povo todo saindo do Egito de mãos vazias. Seria um desastre, não é verdade? Mas Deus, irmãos, providenciou para eles a provisão. Deus falou com Moisés: olha, quando vocês estiverem saindo do Egito, vocês vão pedir para os egípcios que deem alguma coisa para vocês, para que vocês possam sair. E quando Deus mandou as 10 pragas, e a 10ª praga é a morte dos primogênitos, toda a casa do Egito estava chorando a morte do primogênito. Eles estavam desesperados. E quando o povo então arrumou as suas coisas para sair, eles iam nos seus vizinhos, os seus conhecidos dos egípcios, e diziam: olha, nos deem alguma coisa para que a gente possa sair. E o povo deu para eles, irmãos, tudo que eles pediam. De maneira que a Bíblia vai nos dizer em Êxodo, no capítulo 12, e no verso 36, que eles despojaram os egípcios. Irmãos, esse termo despojar, geralmente na Bíblia, ele está relacionado com a conquista de uma terra. Então, sempre que um exército inimigo invadia uma terra, eles derrotavam o inimigo, eles despojavam o inimigo. E o que é esse despojar? É saquear, é levar tudo que tinha na terra. Então eles levavam rebanhos, gado, ovelhas, eles levavam joias, eles levavam armamentos, eles levavam os animais, os cavalos de guerra, eles saqueavam tudo. E aqui, Deus, ele traz nessa visão bíblica de saquear, mas não que Israel tenha ido tomar ou roubar alguma coisa dos egípcios. Eles pediram, e voluntariamente os egípcios lhes deram o que eles pediam. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que os egípcios deram para eles peças de prata, de ouro e roupas, para que eles pudessem sair para a sua jornada, para que eles pudessem sair em direção à terra prometida. Irmãos, e aqui a primeira lição do cuidado de Deus. Deus nunca vai nos abandonar em tempo algum. E se Ele tem nos chamado para algo, Ele já proveu aquilo que nós vamos precisar. Se Deus já nos chamou para fazer algo, Ele já tem preparado algo para nós. Os irmãos se lembram, quando Elias estava lá no ribeiro de Querite, e primeiro veio a seca, e Deus mandou ele no ribeiro de Querite. O que Deus falou lá para ele? Vai junto ao ribeiro de Querite, porque eu vou arrumar aí uns corvos para te levar comida. Não, Deus falou assim: vai ao ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te levem alimento. Sempre que Deus nos manda para algum lugar, Deus já preparou a provisão daquilo que nós vamos precisar. Depois que o ribeiro de Querite secou, Deus falou com Elias: agora vai à cidade de Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Então veja, irmãos, que sempre que Deus nos envia, Ele já deu a provisão. Ele já nos deu, Ele já preparou a provisão daquilo que nós vamos precisar, daquilo que nós vamos necessitar. No verso 37 de Êxodo 12, a Bíblia diz que aquele povo, irmãos, não era um grupinho.
eram 600 mil homens, além das mulheres e crianças. A Bíblia faz questão de dizer isso, 600 mil homens, além das mulheres e crianças, saindo para um deserto. E Deus então está preparando para eles a provisão necessária que eles precisariam durante esta jornada. Mas aí nós chegamos no Êxodo capítulo 13 e no verso 17, e a Bíblia vai dizer ali que Deus não os levou pelo caminho mais perto, mas Deus os levou para o caminho do Mar Vermelho. Eles chegaram a um momento, irmãos, que eles pararam diante do Mar Vermelho. Eles estavam andando no deserto, chegaram diante do Mar Vermelho, não tinha para onde ir. E pior do que tudo, eles olharam para trás e eles viram que Faraó estava vindo com seus carros e soldados de guerra para levá-los de novo presos para o Egito. E bateu aqui um desespero, porque o povo se viu, como a gente costuma dizer, num beco sem saída. E sabe, irmãos, parece que às vezes na nossa vida, Deus nos leva para becos sem saídas. Sabe por quê? Porque a gente, irmãos, se julga muito autossuficiente. Muitas vezes a gente pensa que a gente pode resolver tudo, que a gente dá jeito para tudo. E muitas vezes Deus nos leva a um lugar sem saída. E quando a gente chega num lugar sem saída, a gente precisa se render. A gente precisa se entregar ao cuidado de Deus. Deus nos ama tanto, irmãos, que muitas vezes é preciso Ele nos levar a um beco sem saída para que a gente possa permitir que Ele cuide de nós. Porque enquanto a gente está conseguindo se manter, enquanto a gente está conseguindo se virar, resolver os problemas, a gente muitas vezes tem dispensado o cuidado de Deus. Mas quando a gente está naquele beco sem saída, aí a gente precisa dizer: Senhor, socorre. E foi isso que o povo de Israel fez. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles olharam para trás, eles viram os exércitos de Faraó vindo, eles disseram: e agora? E agora, Moisés? E Moisés vai clamar a Deus. E Deus, irmãos, Ele vai preparar ali um milagre inexplicável aos olhos humanos. As águas do Mar Vermelho se abriram em duas partes. E fez-se um caminho no meio do mar. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela multidão de gente começou a entrar entre aquelas paredes de água enormes e começou a cruzar para o meio do mar em terra seca. O povo, uma multidão caminhando no meio daquelas paredes de água e indo atravessar aquele Mar Vermelho. E o povo todo passou. E quando o povo passou, veio o exército de Faraó e também quis atravessar. Mas quando o exército de Faraó estava lá no meio do mar, Deus falou para Moisés: levanta o cajado, Moisés. E Moisés levantou o cajado e Deus fechou aquelas águas sobre os soldados de Faraó. Todos pereceram ali, um exército inteiro. Então, irmãos, veja que Deus aqui está mostrando o cuidado dele, porque Deus está dizendo: olha, esses homens que vocês viram hoje, perseguindo vocês, vocês nunca mais os verão, porque eu estou exterminando com eles. Então Deus os levou a um beco sem saída para que eles pudessem clamar. E aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era o início de uma nova porta que se abria para eles. Deus estava mostrando através da travessia do Mar Vermelho que, primeiro, eles estavam indo para uma nova etapa e não deveriam regressar. E nessa nova etapa, Deus já está eliminando aquele que seria o principal inimigo de Israel, que seria o exército de Faraó. Então Deus está concedendo a este povo uma vitória tremenda e inexplicável, quando aquele exército de Faraó é destruído naquelas águas. Ainda em Êxodo capítulo 13, no verso 21, a Bíblia diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo
para os iluminar. Irmãos, olhe o cuidado de Deus, que coisa maravilhosa. Primeiro, a Bíblia diz que Deus ia adiante deles, ou seja, Deus era o guia deles. Deus ia à frente, mostrando o caminho que eles deviam seguir. E o que a Bíblia quer nos ensinar com isso, é que esse mesmo Deus está indo adiante de nós também. Esse mesmo Deus, Ele caminha adiante de nós, e Ele sempre está disposto a nos mostrar o caminho, o melhor caminho que Ele tem para a nossa vida. Então Ele não está escondido, Ele está na nossa frente, Ele está diante de nós, Ele está se deparando com as dificuldades que estão diante de nós, Ele está à nossa frente. Eu achei interessante a maneira como o salmista expressou na versão Nova Almeida atualizada, no Salmo 105 e no verso 39, da versão Nova Almeida atualizada, falando sobre essa passagem, olha como o salmista diz: Deus estendeu uma nuvem que lhe serviu de toldo, e um fogo para os iluminar de noite. Uma linguagem que a gente entende melhor, né? O que é um toldo? Né? É uma proteção. E Deus estendeu a nuvem como um toldo diante deles. Ou seja, enquanto eles caminhavam no deserto, onde o sol brilha de forma muito intensa, onde o calor do sol se reflete nas areias do deserto e aumenta ainda mais a sensação térmica, Deus está colocando diante deles um toldo, para que eles estivessem caminhando debaixo desse toldo. E à noite, como no deserto é muito frio, Deus transforma aquela nuvem de proteção do dia numa coluna de fogo para iluminar aquele acampamento. Você imagina, irmãos, um povo, 600 mil homens, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que entre mulheres e crianças o total desse povo chegasse a 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de pessoas acampados no deserto, e quem olhasse de longe, à noite, ia ver como que uma nuvem diante deles acesa, iluminação, melhor do que LED, irmãos, porque era a glória de Deus que estava iluminando aquele povo. E aquele calor trazia uma sensação térmica agradável para o povo durante as noites frias do deserto, e clareava o acampamento, afugentava as serpentes, os escorpiões que tentassem atacar aquele povo. Então Deus estava através desta nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, mostrando para esse povo: eu estou cuidando de vocês. É por isso que o salmista, quando ele escreve no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Irmão, você está debaixo das asas de Deus? Então por que ter medo? Ele está cuidando de nós. Ele é proteção, Ele é cuidado. Ele quer nos dar descanso, e debaixo das asas dele a gente encontra descanso. Ele também quer nos guardar dos predadores, do inimigo, e debaixo das asas dele nós estamos seguros. O salmista também disse lá no Salmo 51, Senhor, eu me esconderei e estarei debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades. Não há lugar melhor para estar, irmãos, do que debaixo da sombra do Altíssimo. E se nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, isso remete a nós o cuidado de Deus, a proteção de Deus para com a nossa vida. Então nós chegamos no Êxodo capítulo 16, onde a Bíblia diz que no segundo mês depois que eles saíram do Egito, as provisões que eles haviam levado de alimento começaram a acabar. E nesse momento, quando a provisão acaba, Deus mostra mais uma vez o cuidado dele. Deus deixou
Eles tinham provisão, eles tinham comida que eles tinham levado. Deus deixou eles caminhando. Sabe o que isso quer nos ensinar, irmãos? Que a gente não deve ficar ansioso, porque enquanto há provisão, muitas vezes Deus não vai agir. Mas quando acabam as nossas provisões, aí o milagre acontece. Então é inútil, irmãos, a gente ficar preocupado, né? Hoje você tem um trabalho, você tem um salário, Deus está te abençoando, e aí você fica preocupado, mas como que vai ser amanhã? A Bíblia diz, olha, basta cada dia o seu mal. Hoje Deus te deu alimento? Os irmãos se alimentaram hoje? Ou faltou alimento para alguém? Deus te alimentou. Você tem um lugar para dormir? Você tem um lugar para se aquietar? Deus está sustentando sua vida? Amém? Amanhã, se não tiver esse emprego, vai vir outra provisão. Amanhã, se não tiver o que você tem hoje, Deus vai preparar um outro meio. Mas uma coisa é certa, Ele nunca vai te desamparar. Nunca. Ele não desampara aqueles que o buscam. Sempre haverá provisão de Deus. Então, quando falta a provisão, quando acaba a provisão que o povo tinha levado, as provisões deles, Deus diz, então agora é hora de entrar com a minha provisão. E aí Deus vai mandar o quê? O maná. Olha o que diz a palavra de Deus, Êxodo 16, 35. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem aos limites de Canaã. 40 anos, a Bíblia diz, com exceção do sábado, todos os dias da semana, quando amanhecia, havia uma névoa sobre a areia. E eles iam lá e colhiam o maná, que era como semente de coentro. Eles moíam essa semente, preparavam uma massa, assavam, e aquilo se tornava um bolo ou um pão, onde eles pudessem comer. Aí eu acho interessante também que o salmista diz no Salmo 78, versos 24 e 25. Às vezes a gente fala, né, irmãos, hoje comida moderna, hoje nutricionistas, né, falam, olha, se alimente melhor, coma melhor, né, coma cereais. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 78, versos 24 e 25. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Deus deu cereais para eles lá no deserto. Imagine, irmãos, no deserto, comendo cereal, comida balanceada, comida nutritiva, comida saborosa. E diz mais o Salmo: todos comeram pão dos anjos, e ele enviou-lhes comida à vontade. Irmão, todos os dias tinha comida. Todos os dias. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, essa passagem? Que às vezes a tendência da gente entender o cuidado de Deus é o quê? Ah, Senhor, é a despensa cheia. Não é verdade? Ah, provisão de Deus, despensa cheia. Mas nem sempre é assim. O que Deus está mostrando aqui é: eu vou dar para vocês a provisão de cada dia. Deus podia ter feito cair maná o ano inteiro, se Ele quisesse. Mas Deus disse: eu não quero que meu povo coma comida requentada. Eu vou dar maná fresquinho todo dia. Eu vou dar alimento novo todo dia. Às vezes a gente precisa comer uma comidinha requentada, né, irmãos? Do almoço para a janta ainda vai, mas vai para o dia seguinte, né? Restou de lanter, aí começa, né? Na segunda-feira, às vezes é o resto do domingo, aí sobra da segunda e vai para a terça, aí, irmão, ninguém quer mais, não é verdade? Aí começa a reclamação. Do almoço para a janta, ninguém fala nada. Na segunda já começa a torcer o nariz, mas chega na terça e fala: chega, chega. E Deus está dizendo para esse povo: eu vou dar para vocês cada dia maná novo.
E isso, irmãos, demonstra o cuidado de Deus. Porque Deus está dizendo, todo dia eu estou me lembrando da necessidade de vocês. E todo dia eu vou mandar a provisão para vocês. Todo dia, cada novo dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E Ele também cuida de nós dessa maneira. Aí, irmãos, a Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 5 e no verso 12, a Bíblia diz assim: um dia depois de terem comido do produto da terra, lá de Canaã, quando eles chegaram lá e comeram o produto da terra, então a Bíblia diz, um dia depois deles terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Por quê? Porque agora Deus havia dado a provisão da terra. Enquanto não tinha, Deus estava dando. Quando eles começaram a se alimentar do produto da terra, que Deus havia prometido, e Deus falou, não precisa mais do maná. Porque agora, se Deus continuasse mandando maná, eles ficariam preguiçosos. Eles iam falar, não precisa plantar, não precisa colher, porque Deus vai mandar maná todo dia. Mas agora Deus está dizendo, agora vocês têm como plantar. Agora vocês têm como colher. Agora vocês têm uma terra que Deus está dando. Então a provisão de Deus vai vir de outra maneira. Então, irmãos, muitas vezes a gente fica preocupado. E aqui cabe essa mensagem para aquela pessoa que às vezes está desempregada. A pessoa fica desempregada e fica desesperada. Às vezes, irmãos, Deus manda de um jeito, Deus manda de outro, Deus manda de outro. E a pessoa fala, puxa vida, eu fiquei desempregado 6 meses e não faltou nada. Só que aí Deus abre uma outra porta de emprego. Aí a pessoa começa a não receber mais nada. Um mandava para ele uma coisa, outro mandava outra. Aí Deus fecha a porta. Aí a pessoa fala, mas agora Deus não está mandando. Não está, porque agora você está empregado de novo. A provisão agora vem de outra forma. Então, para aquele que não tem recursos, irmãos, Deus manda. Mas para aquele que tem, o maná cessa. E aí nós seguimos adiante, Êxodo 17. Diz ali que eles estavam acampados num lugar chamado Refidim, e não havia água para eles beber. E aí Deus ordenou a Moisés, Moisés feriu a rocha, e a Bíblia diz que Deus fez brotar água da rocha no deserto. Eu confesso para os irmãos que algumas vezes eu li esse texto, e eu achei que quando Moisés feriu a rocha, saiu ali, irmãos, uma biquinha de água. E o povo ia lá com a canequinha, cada um bebendo a água, mas eram 600 mil pessoas. Já pensou o tempo que ia demorar para todo mundo beber se fosse uma biquinha de água? Aí, a Bíblia é maravilhosa, porque aí lá no Salmo 78, verso 15 e 16, a Bíblia explica, e ela diz assim, no deserto, fendeu rochas e lhe deu água de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes e fez manar água como rio. Não foi, irmãos, uma biquinha de água, foi rio. Da água da pedra, Deus fez um rio. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz com abundância, não é com escassez. Deus não fez uma biquinha para cada um fazer uma fila lá, 600 mil homens, fazer uma fila e cada um ir lá pegar uma canequinha e beber, não. Os animais vieram, beberam, os homens beberam, eles pegavam, irmãos, baldes de água, e todo mundo se satisfez ali naquele deserto, isso no meio do deserto, 600 mil homens, além de mulheres e crianças, e Deus está dizendo, mesmo no deserto, mais árido, eu tenho cuidado de você. O deserto na nossa vida, irmão, representa o quê? Provações, tribulações. Ou seja, mesmo nos momentos de tribulação da nossa vida, Deus nunca deixará de cuidar de nós. Mesmo no deserto mais seco, mais árido, Deus está mostrando o cuidado dele. E ele vai dizer, olha, mesmo no momento mais escuro, eu vou sempre fazer brotar água da rocha. Vocês nunca vão ter escassez por causa do meu cuidado. Ainda no Salmo 114, no verso 8,
O salmista reforça dizendo: Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em um manancial. Aqui reforçando, irmãos, que era realmente muita água no meio do deserto. E Deus estava então provendo toda essa água para esse povo todo que estava caminhando ali. E finalmente, irmãos, diante de tudo isso, eu poderia, claro, citar muitas outras passagens aqui, mas eu quero deixar apenas esses exemplos, para que você entenda como a Bíblia deixa claro o cuidado de Deus para com esse povo durante a sua jornada. Nós, da mesma maneira, passaremos momentos, às vezes, em que enfrentaremos situações difíceis. Mas o mesmo Deus que cuidou desse Israel no deserto, é o Deus que vai prover para você a cada dia. Sabe por que os levitas estavam dizendo para o povo, lá em Neemias, falando sobre o êxodo? Porque aquele povo estava com medo. Eles estavam voltando do cativeiro. Eles encontraram suas casas queimadas, os muros queimados, o templo destruído. E eles estavam em dúvida: será que é um bom negócio eu recomeçar minha vida aqui em Jerusalém? Então os levitas disseram: olha para o êxodo, como Deus cuidou daquele povo no deserto, como Deus guardou aquele povo até que eles entrassem na terra da promessa. E hoje, irmãos, nós não estamos só a 1000 anos do êxodo. Mas essa mesma palavra serve para nós também. Esse mesmo exemplo serve para nós também. Assim como Deus cuidou do seu povo naquela jornada do deserto, a Bíblia nos registra isso para que a gente creia que hoje Deus também está cuidando de nós. Deus irá prover aquilo que necessitamos. O salmista Davi escreveu: fui jovem, fui moço, agora sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, há uma promessa de provisão. Agora eu queria fechar falando o seguinte, que aqui os levitas disseram no texto que nós lemos de Neemias 9:21, Deus os sustentou 40 anos no deserto e nada lhes faltou. Agora eu pergunto para você, esse povo tinha tudo que eles queriam no deserto? Não. Mas quando a Bíblia diz nada lhes faltou, a Bíblia está dizendo nada do que eles necessitavam faltou. E hoje nós precisamos entender essa verdade, irmãos, porque há uma doutrina sendo pregada de que Deus é aquele que tem que atender o pedido, o desejo do nosso coração. A lâmpada mágica lá do Aladim. Quais são os teus desejos e eu vou te atender? Não, irmãos, o cuidado de Deus não é fazer tudo o que a gente quer, mas o cuidado de Deus é fazer tudo aquilo de que necessitamos. Um crente pode dizer: eu não tenho aquele emprego que eu talvez gostaria. Eu não tenho talvez aquela casa, que eu sonhei. Mas o necessário nunca vai faltar. É isso que a Bíblia assegura. Tudo aquilo de que você necessita, durante toda a tua existência, Deus não deixará faltar. Nada. E a prova é isso. Talvez as irmãs sonhem com aquela roupa, com aquele calçado, mas eu perguntei aqui, você se alimentou hoje? Você disse: alimentei. Você tem um lugar para dormir? Tenho um lugar para dormir. Você tem uma casa? Tenho. Então, irmãos, tudo o que você precisa, Deus está suprindo na sua vida. E assim será por toda a sua vida.
se você estiver habitando debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, nada daquilo que te é necessário vai faltar, porque Deus vai prover de uma maneira ou de outra. E para encerrar, Josué capítulo 21, verso 43, quando o povo já tinha entrado na terra, o povo já estava habitando ali a terra, a palavra de Deus diz nesse texto: dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Ou seja, Deus cuidou do povo na saída, Deus cuidou do povo na jornada, e Deus cuidou do povo ao entregar toda a promessa que Ele tinha feito. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus nos abençoa na nossa caminhada, e Deus também nos dará aquilo que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Um dia estarmos com Ele na eternidade. Assim como Ele tem dado provisão para nós aqui, nesse mundo, um dia Ele nos vai dar a posse da Nova Jerusalém. E nós estaremos ali com Ele, onde mana leite e mel, onde mana a presença e a alegria de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por mais esta noite, por mais esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, oferecendo a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Ah, Senhor, somos falhos, limitados, mas, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Senhor, a Tua palavra tem nos ensinado hoje, Senhor, sobre o cuidado de Deus para com o povo de Israel, na saída do Egito, Senhor, na sua jornada, na sua caminhada, até conquistarem a terra da promessa. Pai, nós temos sido também testemunhas deste cuidado na nossa própria vida. Mas talvez, Senhor, há uma pessoa agora ouvindo essa ministração, que está inseguro, que está ansioso, que está preocupado com o dia de amanhã, com o futuro, como as coisas serão, como as coisas ficarão. Senhor, traz agora paz a este coração, que essa vida possa se render totalmente a Ti, aos Teus cuidados, e permitir que o Senhor também venha cuidar de todas as áreas da sua vida. Pai, que essa pessoa agora possa entregar ao Senhor tudo, para que o Senhor possa cuidar de tudo. Pai, no nome de Jesus nós cremos que o Senhor, ó Pai, estará conosco, como diz a Tua palavra, todos os dias, até a consumação dos séculos. E a Tua presença, Senhor, demonstra o Teu cuidado para conosco. Agora, Senhor, toca nesta vida, toca, Senhor, nesta situação. Ó Deus, que essa pessoa possa viver o milagre do Senhor, possa viver, ó Deus, a provisão do Senhor. Ó Deus, abre as janelas dos céus e traz o sobrenatural. Ó Deus, quando o natural, Senhor, não existe, que o Senhor possa manifestar a Tua glória através do Teu cuidado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te honramos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.